Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Meu nome é Lucas Mendes. Embarquei no Estrela do Mar em Santos, achando que 3 semanas de cruzeiro pelo Atlântico Sul seria um descanso que eu precisava depois do divórcio. O navio era enorme, quase uma cidade flutuante, 17 andares, piscinas infinitas, cassino, teatro, tudo brilhando com luzes douradas. Mas desde a primeira noite algo não batia certo. A tripulação sorria demais. Os passageiros também. Um sorriso plastificado, como se estivessem todos lendo o mesmo roteiro. Na segunda noite, acordei às 3h17 com o som de água pingando dentro da cabine. Ping, ping, ping. Olhei para o teto, seco. O som vinha debaixo da cama. Quando me ajoelhei, o barulho parou. Mas senti um cheiro forte de salmoura podre, como se o mar tivesse entrado no quarto e apodrecido ali. No dia seguinte, perguntei ao comissário de bordo sobre barulhos estranhos. Ele riu, mostrando dentes perfeitos demais. Senhor, o mar sempre conta histórias à noite. Não dê ouvidos. Às 23h40, subi até o convés 14 para fumar. O mar estava calmo demais, sem uma ondulação. A lua cheia pintava tudo de prata. Foi quando vi a mulher. Ela estava de costas para mim, encostada na murada, vestindo um vestido branco antigo, daqueles de baile dos anos 60. Cabelo molhado colado nas costas. A brisa não mexia um fio. Eu me aproximei, pensando em oferecer meu casaco. Estava frio pra caralho. Quando cheguei a 3 metros, ela virou o rosto. Não tinha olhos. Apenas 2 buracos escuros que pareciam continuar até o fundo do oceano. A boca se abriu num sorriso largo demais, água escorrendo pelos cantos. Eu recuei. Quando pisquei, ela havia sumido. Só restava uma poça no deck, no formato exato de um corpo. Comecei a notar outras coisas. As crianças que corriam pelos corredores nunca faziam barulho de passos. Uma vez vi um menino de uns 7 anos parado no fim de um corredor comprido, me olhando. Ele acenou. Quando acenei de volta, ele andou para trás, sem virar o corpo, até desaparecer na curva. Na quinta noite, o capitão fez um anúncio pelo sistema de som durante o jantar. Senhores passageiros, por motivos técnicos, pedimos que permaneçam em suas cabines após as 2 horas. Obrigado pela compreensão. Ninguém pareceu achar estranho. Todos continuaram comendo e rindo. Eu não obedeci. Desci até o convés 3, a área técnica que os passageiros não deveriam acessar. A porta estava entreaberta. O corredor estava escuro, iluminado apenas por luzes de emergência vermelhas. O chão estava molhado. Não molhado de água limpa. Era uma camada fina de água salgada que subia lentamente, como se o navio estivesse respirando. No fim do corredor havia uma porta com uma placa enferrujada. Sala de máquinas. Acesso restrito 1978. O navio foi construído em 2019. Abri a porta. Dentro, o motor não fazia barulho. Havia dezenas de pessoas lá embaixo, de costas para mim, todas olhando para um grande buraco no casco por onde entrava o mar. Mas o navio não estava afundando. A água entrava e saía como se respirasse junto com eles. Uma das figuras se virou. Era o comissário. Seus olhos agora eram iguais aos da mulher do convés, buracos negros. Você demorou, ele disse, com a voz molhada, gorgolejando. Os outros já aceitaram. Só falta você. Foi quando entendi. As fotos antigas que vi na biblioteca do navio. O Estrela do Mar original, um transatlântico dos anos 70, afundou exatamente nesta rota em 1978. Todos morreram. O navio novo era só uma casca. Uma armadilha bonita flutuando sobre o verdadeiro, que nunca saiu do fundo. Corri. Os corredores que eu conhecia agora eram diferentes. As paredes estavam cobertas de cracas e algas. As luzes douradas eram agora lâmpadas fracas e piscando. Ouvi centenas de vozes sussurrando meu nome ao mesmo tempo, vindas de dentro das paredes. Cheguei à minha cabine. A porta estava trancada por fora. Do outro lado, minha própria voz gritava.
Lucas, não abre. Pelo amor de Deus, não abre. Bateram na porta do lado de dentro. Devagar. 3 vezes. Depois vieram as unhas arranhando. Eu estou escrevendo isso agora do celular, escondido num bote salva-vidas no Convés 16. O navio está silencioso. O mar continua sem ondas. Já são 3h47. Acabei de olhar para o horizonte. Tem outra estrela do mar vindo na direção oposta. Mesmo nome. Mesmas luzes. Mesma bandeira. E está afundando lentamente, com as luzes piscando em SOS. Eles estão acenando para mim. Eu acho que vou acenar de volta. Parece familiar. Meu nome é Rafael. Nunca fui de acreditar em fantasmas, maldições ou qualquer coisa sobrenatural. Sempre achei que tudo tinha uma explicação lógica. Até embarcar naquele cruzeiro. Era uma viagem de 7 dias pela costa brasileira. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 8 anos e precisava esquecer um pouco da vida. Viajei sozinho, disposto apenas a descansar. Os primeiros 2 dias foram exatamente como eu imaginava. Piscinas lotadas, música ao vivo, restaurantes elegantes e gente sorrindo por todos os lados. Minha cabine era 916, no 9º andar. Na primeira noite, enquanto tentava dormir, ouvi 3 batidas na parede ao lado. Toque, toque, toque. Achei que fosse o vizinho. Ignorei. 5 minutos depois. Toque, toque, toque. Dessa vez mais forte. Levantei irritado e bati de volta. O barulho parou. Achei que o recado tinha sido entendido. Mas, exatamente às 3h14 da madrugada, as batidas voltaram. 3 batidas. Sempre 3. Na manhã seguinte encontrei a camareira no corredor. Perguntei quem estava hospedado na cabine 914, já que o som parecia vir daquela direção. Ela olhou para mim com uma expressão estranha. Senhor, a cabine 914 está vazia. Sorri. Então deve ser manutenção. Ela respondeu quase sussurrando. Ela permanece vazia há muitos anos. Fiquei sem entender. Mas não perguntei mais nada. Na terceira noite aconteceu algo pior. Voltei tarde de um show no teatro do navio. Quando entrei na cabine, percebi que o espelho do banheiro estava completamente embaçado. O problema era que o banheiro estava seco. Nem eu havia tomado banho. Nem havia vapor. No centro do espelho havia uma frase escrita com o dedo. Você escutou. Meu corpo inteiro gelou. Passei a mão. As letras desapareceram. Olhei para trás. Não havia ninguém. Na manhã seguinte reclamei na recepção. Mandaram um funcionário verificar. Ele entrou, olhou tudo e disse que não havia nenhum problema. Contei sobre o espelho. Ele sorriu daquele jeito educado que as pessoas fazem quando acham que você exagerou. Saí dali me sentindo ridículo. Naquela noite resolvi gravar. Deixei meu celular filmando a cabine inteira enquanto eu dormia. Às 3h14, as batidas começaram. Eu acordei imediatamente. Mas fiquei imóvel na cama. Elas vinham da parede. 3 batidas. Silêncio. Mais 3. Quando finalmente criei coragem para olhar pelo olho mágico da porta, vi uma mulher parada no corredor. Usava um vestido branco antigo. Os cabelos cobriam completamente o rosto. Ela não fazia absolutamente nenhum movimento. Fiquei olhando por alguns segundos. Então ela levantou lentamente a cabeça. Mesmo sem conseguir ver seu rosto, tive a sensação de que estava olhando diretamente para mim. Dei um passo para trás. Quando olhei novamente, ela havia desaparecido. Na manhã seguinte assisti à gravação. Meu coração quase parou. O vídeo registrava claramente as 3 batidas. Mas havia outra coisa. Às 3h14, a porta da minha cabine começou a abrir lentamente. Não totalmente. Apenas alguns centímetros. Como se alguém estivesse tentando entrar. Só que o registro eletrônico da porta nunca apitou. Ou seja, ela nunca foi destrancada. A porta simplesmente abriu sozinha. Levei o vídeo até a segurança do navio. Eles analisaram. Depois de quase 1 hora, voltaram com uma resposta estranha.
Disseram que o arquivo estava corrompido. Quando me devolveram o celular, o vídeo tinha desaparecido. Não havia mais nada gravado naquela noite. Comecei a perguntar discretamente para alguns tripulantes sobre a cabine 914. Ninguém queria falar. Até que um garçom mais velho resolveu contar. Anos antes, durante uma tempestade, uma passageira desapareceu. Ela estava hospedada justamente na cabine 914. As câmeras mostravam a mulher caminhando pelo corredor às 3h14 da madrugada. Depois disso, ela simplesmente sumia. Nunca encontraram o corpo. Nem dentro, nem fora do navio. A cabine ficou fechada durante meses. Mas os hóspedes das cabines vizinhas começaram a reclamar das mesmas 3 batidas. Sempre às 3h14. Desde então, decidiram deixar a cabine vazia. Na última noite da viagem, eu não consegui dormir. Fiquei sentado observando a porta. 3h13. Silêncio absoluto. 3h14. Toque. 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 As batidas vieram do lado de fora. Não da parede. Da própria porta. Meu coração disparou. Então ouvi uma voz feminina muito baixa. Quase um sussurro. Posso entrar? Não respondi. A maçaneta começou a girar lentamente. Mesmo trancada. Ela girava de um lado para o outro. Durou quase 1 minuto inteiro. Depois, silêncio. Quando amanheceu, saí da cabine correndo. No corredor havia marcas molhadas de pés descalços. Como se alguém tivesse caminhado sobre o carpete encharcado. As pegadas começavam exatamente em frente à minha porta. E terminavam na porta da cabine 914. Quando o navio atracou, fui embora sem olhar para trás. Tentei esquecer tudo. Meses depois recebi um e-mail automático da empresa de cruzeiros agradecendo pela viagem. Havia uma foto panorâmica dos passageiros reunidos na festa de despedida. Ampliei a imagem apenas por curiosidade. Eu estava lá, sorrindo para a câmera. Mas, atrás de mim, parada entre dezenas de pessoas, estava a mesma mulher do corredor. Vestido branco, cabelos cobrindo o rosto. Ela era a única pessoa na fotografia que não projetava sombra. Até hoje essa foto continua salva no meu computador. Já tentei apagá-la várias vezes. Sempre reaparece na pasta. E existe um detalhe que só percebi recentemente. Toda vez que amplio a imagem, ela parece estar um pouco mais perto de mim do que estava antes. Não sei se é impressão. Só sei de uma coisa. Nunca mais pisaria em um navio de cruzeiro. Meu nome é Helena Vargas. Embarquei no Serenity Queen como cantora de bordo. Meu contrato era simples. 3 shows por noite no Grand Atrium, jazz e bossa nova, enquanto o navio cruzava o Caribe. Era o emprego dos sonhos. Até a 4ª noite. Tudo começou com a música. Por volta das 2h30, depois do último show, eu estava voltando para a cabine quando ouvi alguém cantando minha música no corredor vazio. A mesma versão que eu tinha acabado de apresentar. Só que a voz era mais grave, distorcida, como se estivesse vindo de dentro d'água. Segui o som até o piano bar do Convés 9. As luzes estavam apagadas. O piano tocava sozinho. As teclas se moviam molhadas, deixando rastros de água salgada no marfim branco. Na noite seguinte, o fenômeno se repetiu. Só que agora havia mais vozes. Um coro. Centenas de vozes cantando a mesma melodia, em uníssono perfeito, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Dos dutos de ar, dos elevadores, de dentro das paredes. Os passageiros achavam charmoso. Efeito especial do navio, diziam. Eu sabia que não era. No 5º dia, comecei a reparar que alguns passageiros não piscavam mais. Ficavam horas sentados nas espreguiçadeiras da piscina, olhando para o mar, balançando a cabeça no ritmo de uma música que só eles ouviam. Seus lábios se mexiam, mas nenhum som saía. Às 3h em ponto, o navio inteiro ficava em silêncio absoluto por exatamente 30 segundos. Nem o motor, nem o vento, nem o mar. Nada. Depois, a canção voltava, mais alta. Na 6ª noite, eu estava no meu camarim me maquiando quando o espelho embaçou. Escrevi nele, com o dedo.
Eles já estão cantando com você. Eu não tinha escrito aquilo. Desci correndo até a ponte de comando para contar ao capitão. Ele estava de costas, olhando para o horizonte escuro. Quando se virou, seus olhos estavam completamente brancos, como os de um peixe morto. Ele sorriu e disse com a minha própria voz: Helena, já é quase hora do show. Fugi. Os corredores agora pareciam mais longos. As portas das cabines abriam e fechavam sozinhas. Dentro de uma delas, vi um casal dançando lento. Os pés deles não tocavam o chão. A mulher virou o rosto para mim e sua boca estava cheia de água do mar. Corri até o teatro principal. O show estava acontecendo sem mim. No palco, havia uma versão perfeita de mim mesma, cantando. A plateia inteira, mais de 800 passageiros, cantava junto, balançando devagar, olhos fechados. Suas vozes estavam afinadas demais. Perfeitas demais. A outra eu me viu na entrada do teatro. Sorriu, sem parar de cantar, e apontou para o lugar vazio ao seu lado no palco. Foi quando percebi, a canção não vinha do navio. O navio era o instrumento. O mar estava cantando através dele. Ele escolhe uma voz nova a cada viagem. Usa o corpo da pessoa como caixa de ressonância. Quando termina, o corpo continua andando, sorrindo, dançando. Mas quem estava dentro já foi levado para baixo. Agora são 2h57. Estou trancada no camarim de serviço, gravando este áudio. Consigo ouvir a canção ficando mais alta. Meus dedos estão tremendo, mas ainda consigo tocar as teclas do pequeno teclado que tenho aqui. Acho que eles querem que eu cante uma última vez. Se você estiver ouvindo isso, não embarque no Serenity Queen. E se já estiver a bordo, quando a música parar por 30 segundos à noite, corra, porque depois que recomeçar, você também vai querer cantar junto. E uma hora, você não vai conseguir mais parar. Meu nome é Daniel, tenho 39 anos e trabalho como fotógrafo. Há 3 anos fui contratado para registrar um cruzeiro de luxo que faria uma viagem de 10 dias pelo Atlântico. Era um emprego perfeito. Além de fotografar festas, restaurantes e eventos, eu ainda teria alguns dias para descansar. No embarque, um dos marinheiros me entregou um crachá de acesso às áreas internas do navio. Enquanto explicava por onde eu poderia circular, ele disse algo que achei estranho. Se por acaso encontrar uma porta escrita Convés 13, não tente entrar. Sorri. Mas esse navio nem tem 13º andar. Ele apenas respondeu: exatamente. Achei que fosse uma brincadeira entre funcionários. Nos primeiros dias tudo correu normalmente. O navio era enorme. Cassino, teatro, piscinas, bares, academia. Parecia uma cidade flutuando no meio do oceano. Na 4ª noite aconteceu algo estranho. Eu havia terminado de fotografar um jantar de gala e resolvi pegar um elevador até minha cabine. Apertei o botão do 8º andar. As portas fecharam. O elevador começou a subir. 8, 9, 10. Depois apareceu um número que não existia na planta do navio. As portas se abriram. Do outro lado havia um corredor completamente escuro. Nenhuma decoração. Nenhum carpete colorido. As paredes eram de metal enferrujado. Luzes antigas piscavam lentamente. Pensei que tivesse entrado numa área técnica. Antes que eu pudesse sair, ouvi passos. Lentos. Metálicos. Como alguém usando botas pesadas. As luzes começaram a piscar mais rápido. Voltei imediatamente para dentro do elevador. Apertei o botão de fechar. Nada aconteceu. Os passos ficaram mais próximos. Então uma voz masculina ecoou pelo corredor. Ainda tem gente viva aqui. Naquele instante as portas finalmente se fecharam. Quando o elevador voltou ao 8º andar, meu coração parecia querer sair pela boca. Contei o ocorrido para um funcionário da manutenção. Ele ficou pálido. Perguntou apenas uma coisa: você entrou? Respondi que não. Ele suspirou aliviado. Depois mudou completamente de assunto. Na manhã seguinte fui revisar as fotos do jantar. Quase todas estavam perfeitas. Exceto uma. Era uma fotografia da pista de dança. Havia centenas de pessoas sorrindo. Mas, no fundo da imagem, perto das janelas,
Apareciam 5 pessoas completamente imóveis. Todas usando roupas antigas, como passageiros dos anos 1950. Ninguém parecia perceber que elas estavam ali. Ampliei a fotografia. Os 5 olhavam diretamente para a câmera. Todos tinham a pele extremamente pálida. E nenhum deles piscava. Mostrei a foto para outro fotógrafo da equipe. Quando ele olhou, ficou alguns segundos em silêncio. Depois perguntou: "Você também conseguiu fotografá-los?" "Também?" Ele respirou fundo antes de responder. Todo fotógrafo que trabalha nesse navio registra essas pessoas em algum momento da viagem. Naquela noite não consegui dormir. Resolvi caminhar pelo convés principal para espairecer. O mar estava completamente calmo. Sem vento. Sem ondas. Sem barulho. Foi quando ouvi música. Uma orquestra. Vinha de algum lugar acima de mim. Levantei a cabeça. No topo do navio havia um convés iluminado. Casais dançavam lentamente. Homens de terno. Mulheres usando vestidos antigos. Tudo parecia uma festa elegante. Pensei que fosse algum evento exclusivo. Peguei minha câmera e comecei a subir as escadas. Mas, quanto mais eu subia, mais distante aquele convés parecia ficar. Era como se nunca pudesse alcançá-lo. Mesmo assim a música continuava. Quando finalmente cheguei ao último andar permitido, não havia absolutamente nada. Apenas o céu escuro. E o oceano. A música havia desaparecido. No dia seguinte perguntei ao diretor do cruzeiro se tinha acontecido alguma festa durante a madrugada. Ele respondeu: "Depois da meia-noite não houve nenhum evento." Mostrei a fotografia das pessoas antigas. O sorriso dele desapareceu. Sem dizer nada, pediu que eu apagasse a imagem. Recusei. Ele insistiu. Disse que aquela foto poderia causar problemas. Na última noite da viagem aconteceu o pior. Acordei exatamente às 2h47. Ouvi alguém bater 3 vezes na porta da cabine. Abri. Não havia ninguém. No chão encontrei apenas um envelope branco. Dentro havia uma fotografia. Era uma imagem minha, dormindo na cama daquela cabine. A foto havia sido tirada poucos minutos antes. Enquanto eu dormia. No verso havia apenas uma frase escrita à mão. "Na próxima viagem, você sobe para o convés 13. No desembarque entreguei tudo à segurança do porto. Fotografia. Envelope. Relato completo. Nunca recebi resposta. Meses depois pesquisei o nome do navio. Descobri que ele havia sido construído sobre partes reaproveitadas de um transatlântico que sofreu um incêndio décadas atrás. Diversos passageiros morreram presos justamente no convés superior. Desde então nunca mais aceitei fotografar navios de cruzeiro. Mas às vezes, durante a madrugada, meu celular recebe uma notificação estranha. Sempre de um número desconhecido. É apenas uma imagem. Um corredor metálico. Uma porta iluminada. E uma placa enferrujada com os dizeres: Convés 13. O mais assustador é que, a cada nova mensagem, essa porta parece estar um pouco mais aberta do que na anterior. Nunca fui uma pessoa supersticiosa. Sempre gostei de viajar e, quando consegui juntar dinheiro suficiente, resolvi fazer um cruzeiro de 7 dias pelo litoral. Achei que seria a viagem perfeita para descansar. Nos 2 primeiros dias, tudo aconteceu exatamente como eu imaginava. Comida excelente, música ao vivo, piscinas cheias e um mar calmo que parecia não ter fim. Foi na 3ª noite que tudo começou. Depois do jantar, resolvi caminhar sozinho pelo navio. Gosto do silêncio do oceano durante a madrugada. Quase não havia ninguém acordado. Enquanto observava o mar, percebi uma placa indicando um acesso ao convés 2. Estranhei, porque eu nunca tinha visto passageiros circulando por aquela área. Mesmo assim, desci. As luzes eram bem mais fracas do que no restante do navio. O barulho dos motores era muito mais alto, fazendo o chão vibrar constantemente. Foi então que vi um senhor parado próximo à grade. Vestia um uniforme branco antigo, diferente dos usados pela tripulação atual. Ele olhava fixamente para o mar. Passei por ele e dei um simples boa noite. Nenhuma resposta. Achei que não tivesse ouvido.
Continuei andando até perceber algo estranho. O corredor parecia muito maior do que deveria. Eu já caminhava havia vários minutos, mas a porta por onde havia entrado simplesmente não aparecia mais. Olhei para trás. O homem continuava exatamente no mesmo lugar, na mesma posição, sem sequer mover a cabeça. Senti um desconforto enorme. Resolvi voltar. Enquanto caminhava em direção a ele, comecei a ouvir passos atrás de mim. Passos lentos, sincronizados com os meus. Quando eu diminuía a velocidade, os passos também diminuíam. Quando eu parava, silêncio absoluto. Olhei rapidamente para trás. Não havia ninguém. Continuei andando mais depressa. Os passos voltaram. Dessa vez muito mais próximos. Meu coração disparou. Quando finalmente cheguei perto daquele homem, decidi perguntar onde ficava a saída. Ele respondeu sem virar o rosto. Você também perdeu a sua cabine? A voz era baixa, rouca. Parecia vir de muito longe. Respondi que não. Nesse instante ele virou lentamente a cabeça. Nunca vou esquecer o que vi. O rosto era completamente pálido. Os olhos pareciam antigos, como se estivessem cobertos por uma película branca. Mas o pior era sua expressão. Era alguém que parecia esperar por alguma coisa havia muito tempo. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase triste. Então apontou para o mar. Olhei por impulso. Não devia ter feito isso. Lá embaixo, iluminado apenas pela lua, havia dezenas de pessoas paradas sobre a água. Não estavam nadando, nem boiando. Estavam em pé, como se o oceano fosse um enorme chão escuro. Todos olhavam para o navio. Todos imóveis. Senti um frio impossível de explicar. Pisguei por apenas um segundo. Quando olhei novamente, não havia mais ninguém. Ouvi um estalo atrás de mim. O homem havia desaparecido. Comecei a correr. Os corredores pareciam mudar de direção. As portas tinham numerações repetidas. Passei 3 vezes pelo mesmo extintor vermelho. Foi quando encontrei um funcionário da limpeza. Quase o abracei de alívio. Perguntei desesperado onde ficava o acesso ao convés principal. Ele me encarou por alguns segundos. Depois perguntou: como o senhor entrou aqui? Expliquei sobre a escada. Ele ficou em silêncio. Então respondeu: aquela escada foi fechada há mais de 15 anos. Ri, achando que era brincadeira. Ele não riu. Apenas me levou até um elevador de serviço e me acompanhou até o saguão principal. Antes de sair, fez apenas um pedido. Se ouvir alguém chamando do lado de fora da cabine durante a madrugada, não abra. Naquela noite quase não consegui dormir. Por volta das 3 horas da manhã, ouvi 3 batidas na porta. Toque, toque, toque. Fiquei completamente imóvel. Logo depois veio uma voz. Calma, educada. Era a voz daquele homem. Senhor, o convés já está aberto. Fiquei em silêncio. A maçaneta girou lentamente, mas a porta não abriu. Depois de alguns segundos, os passos foram se afastando. Na manhã seguinte procurei a recepção e contei tudo. A funcionária ouviu sem interromper. Quando terminei, perguntou apenas uma coisa. O homem usava o uniforme branco antigo? Meu estômago gelou. Respondi que sim. Ela ficou alguns segundos olhando para o computador. Depois fechou a tela. Em voz baixa, disse: há muitos anos, um oficial desapareceu durante uma tempestade. Nunca encontraram o corpo. Perguntei se ela acreditava naquilo. Ela respondeu: eu acredito porque esta não foi a primeira vez que alguém descreveu exatamente o mesmo homem. Nunca mais fiz outro cruzeiro. Até hoje, sempre que escuto o som de um navio ao longe, lembro daquela madrugada. E às vezes acordo no meio da noite com a impressão de ouvir 3 batidas na porta. Toque, toque, toque. Mas, aconteça o que acontecer, eu nunca mais vou abrir.